18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, a aprovação de um projeto de ajuda emergencial aos estados acendeu uma luz de alerta no governo. O texto já passou pela Câmara e agora precisa ser votado pelo Senado para ir à sanção. A equipe econômica se mobiliza para que o presidente Jair Bolsonaro vete a proposta. Então, vamos entender melhor este assunto com um dos idealizadores desse plano de urgência, o deputado Pedro Paulo do DEM, do Rio de Janeiro, que foi relator da proposta na Câmara. Olá, muito boa noite. Obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa noite, deputado. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que assistem a Band News. Então, deputado, esse texto é ou não é uma pauta-bomba, como afirma o governo? Pois é, o governo falou de pauta-bomba, um projeto em que, se a queda média do ICMS chegar em torno de 80 bilhões, 30% de queda média, para o governo anteontem era pauta-bomba. Hoje ele apresenta uma proposta através de uma MP com 130 bilhões de reais de impacto fiscal. Afinal de contas, qual é a pauta-bomba? A questão que a gente está enfrentando, Isabela, é que o combate ao coronavírus, a gente não sabe quanto que não só o Brasil, mas que o mundo vai gastar com essa pandemia. Os valores que já chegam de investimentos, seja utilizados pelo Banco Central, de garantia do sistema financeiro, somado a todos os investimentos na proteção, uma renda mínima para as pessoas mais vulneráveis, todos os investimentos na área da saúde, na proteção de empresas e empregos, com mais aquilo que já se representa impacto fiscal, nós já estamos chegando ao número de 2,2 trilhões de volumes investidos nessa guerra que nós vivemos. A cada semana esse valor aumenta. Países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, estão gastando percentuais muito mais elevados do PIB do que o Brasil. Então, é um momento que ninguém sabe onde isso vai parar. Mas o fundamental é que para estados e municípios que têm um papel fundamental no combate ao coronavírus, porque comandam um sistema de postos de saúde, de UPAs 24 horas, de hospitais municipais e hospitais estaduais. Antes de entrar aqui no ar, na Band News, Isabela, eu acabei de receber uma ligação de uma pessoa que me procurou, uma pessoa humilde, ligando para mim desesperado, porque o marido dela, por um acidente de moto, está internado em um hospital municipal e contraiu o coronavírus. E está entre a vida e a morte. E o hospital municipal não tem tratamento adequado, não tem respirador. Ele está no Lourenço Jorge, um hospital aqui de uma zona nobre do Rio de Janeiro. Ele está tentando ser transferido para o estadual. Ou seja, o governo precisa ter essa sensibilidade que os estados e municípios eles são parceiros nesse combate. Os estados e municípios têm um papel que vai além da saúde, coleta de lixo, abastecimento de água, por exemplo, tem diversas comunidades onde as empresas de abastecimento de água estão levando através de mangueiras ali, enchendo caixa d'água em comunidade, para que as pessoas possam estar abastecidas por conta do isolamento. Então, é um erro nós ignorarmos a situação do Estado. O governo federal editou uma medida provisória de número 938. Ela garantiu aos estados do Norte e do Nordeste uma espécie de seguro-receita, exatamente o mesmo modelo que nós propusemos e foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Só que a diferença é o que nós aprovamos ontem, é um seguro-receita, uma garantia de receita para o ICMS e para o ISS. O governo, ou seja, ele edita uma medida que protege os estados onde o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele garante essa receita com o que deu em 2019. Ou seja, estados que dependem muito dessa receita hoje podem programar suas ações. Agora, em estados do Sudeste, estados do Sul, estados do Centro-Oeste, que o FPE é uma receita não tão importante quanto a desses estados do Norte e do Nordeste. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o FPE significa 6% da receita. No Rio de Janeiro, 4%. Em São Paulo, 0,5%. Minas Gerais, 5%.
o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. A receita principal é o ICMS. Então, a gente precisa garantir essa previsibilidade para que os estados possam comprar medicamentos, dar segurança aos médicos que eles terão um salário em dia. Então, essa previsibilidade é fundamental. É muito menos valor, porque ninguém sabe o valor que vai chegar, mas da garantia que esses serviços vão funcionar. Porque, no final das contas, as pessoas que mais precisam de recursos do sistema público de saúde, dos serviços públicos, são as mais afetadas nesse momento. Quem tem plano de saúde nesse momento, de certo modo, está até um pouco mais amparado, mas quem está dependendo de posto de saúde, de hospital municipal, da rede pública, fica mais amparado. E mais, nesses centros urbanos do Sudeste, do Sul, né, é onde tem maior aglomeração de pessoas. E mais, é onde tem a maior incidência de coronavírus e de mortes. Por isso, eu não posso crer que o governo federal não terá a sensibilidade de entender a necessidade de criar esse seguro que garanta a receita dos estados e municípios. Isso é fundamental para que a gente possa passar pelo momento mais crítico dessa crise. Deputado, uma das críticas por parte do governo é de ter sido deixado de fora o congelamento de salários dos servidores. O que o senhor tem a falar sobre isso? Olha, o governo editou a medida provisória 938, que garante recursos para os estados do Norte e Nordeste, e não colocou nenhum tipo de vedação para aumento de salário de servidores. Por que ele não fez isso na medida provisória 938? Por quê? Por que ele não faz isso agora, então? Essa medida provisória que eles anunciaram hoje não tem uma medida de vedação, não tem nada. Por que o governo não toma iniciativa e faz? Porque, na minha opinião, Isabela, não é o momento de estabelecer vedações de salário de servidores. Olha, quem está dizendo aqui é um deputado que tem propostas, defende propostas de contenção de gastos públicos e gastos de pessoal. Votei a favor da reforma da Previdência, mas esse é um momento de guerra. Uma economia que pode ser gerada, às vezes, com uma contenção de um salário, ela não faz nenhuma diferença. Ela pode até ser mais complicada ainda. Os estados terão dificuldade, por exemplo, para expandir a despesa de pessoal. Sabe por quê? Por uma regra matemática simples. As receitas estão caindo. Então, as despesas, elas têm um limite da receita corrente líquida dos estados. Como a receita toda está caindo, os estados nem poderão gastar a mais por isso. Então, é uma desnecessidade, é um erro pensar que uma contrapartida e uma vedação dessa, nesse momento, terá algum efeito fiscal. O que nós precisamos fazer é tomar medidas rápidas, conter os gastos, nós possamos voltar a discutir quais serão as reformas, qual a política econômica que o Brasil precisará adotar para poder pagar essa conta da crise, obviamente, mas principalmente fazer o Brasil crescer e gerar empregos. Agora, deputado, hoje tivemos uma coletiva de imprensa da equipe econômica, tivemos uma novidade onde o governo quer encaminhar uma proposta alternativa. O governo fala em uma ajuda diferenciada, Como que vai ser tratada essa questão agora que o projeto vai para o Senado e tem essa proposta do governo também? É um erro do governo, porque, primeiro, não fazer dialogando com o Congresso e com o Senado. Edita uma medida provisória, talvez pela sua incapacidade de dialogar e buscar consenso e até mesmo de ouvir sugestões, opiniões do parlamento. O governo está oferecendo um valor para essa recomposição de receitas irrisório, que não é suficiente, e um critério equivocado, que é distribuir isso pela renda per capita. E usa um discurso desonesto, dizendo que seria desigual se utilizar a recomposição das receitas. Ora, quando fez a recomposição do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, não foi desigual, porque estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste recebem menos. Agora, não há um reconhecimento que essa medida que foi aprovada ontem, ela tem também um objetivo de solidariedade federativa. Nós protegemos os estados
mais pobres com o FPE, FPM. Agora a gente precisa atender aos estados que têm arrecadação de impostos também, porque isso está ladeira abaixo. E resolvendo o problema do ICMS, nós não resolveremos todos os problemas, porque os estados têm outra arrecadação. Eu vou te dar o exemplo do meu estado, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 50% arrecadação de ICMS, 25% royalties, 10% IPVA e outros impostos. Então, o que acontece? Nós só faremos a recomposição do ICMS e as outras receitas. Por exemplo, o petróleo está tendo um conflito em relação à questão do petróleo, onde o preço do petróleo está caindo e o Rio está recebendo menos royalties. Ou seja, com 25% das receitas também queda. Então, a gente precisa garantir que algum imposto, alguma receita será mantida. Então, por isso que eu acredito que é um erro, mais uma vez, um erro do governo. É bom lembrar que o governo ofereceu para as pessoas mais vulneráveis desse país, mais humildes, ofereceu apenas R$200 e o Congresso aprovou 600. E todos hoje concordamos que 600 ainda não será suficiente, que nós vamos ter que rever esses valores, ampliar o número de profissionais envolvidos, de categorias que precisam ser amparadas por uma renda emergencial. Então, é importante a gente ter em mente que muitas vezes decisões que não são tomadas ao longo do tempo custam muito mais caro e custam vidas. Por isso que a gente precisa ter absoluta atenção e forçar, sim, o governo federal que seja mais responsável com as suas medidas e que tome medidas mais rápidas, porque isso custa vidas. E isso não tem preço. Certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, o deputado Pedro Paulo, que é do DEM do Rio de Janeiro, que falou mais sobre a ajuda emergencial a estados e municípios, que foi aprovado ontem pela Câmara e agora passará pelo Senado. Ele deu todos os detalhes aqui desse projeto, do qual ele foi relator na Câmara. Muito obrigada, boa noite para o senhor. Obrigado, Isabela. Muito obrigado a todos que assistem a Band News. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Bom.